Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro. Muita luz e paz ao seu coração, muita alegria, né? Para que você possa ter uma semana muito especial, semana que antecede o Natal, semana de muitas reflexões para muitas pessoas. E do fundo do meu coração eu desejo que a sua semana seja profundamente abençoada e feliz. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto muito delicado, que eu acredito assim, que acaba que abraça a todos os nossos corações. Como lidar com sabedoria que o Evangelho nos ensina, com a experiência de passar o Natal, fisicamente falando, longe das pessoas que a gente ama quando elas desencarnaram. Como lidar com essa experiência que para muitas pessoas é de profunda dor, agonia, tristeza, de uma forma sábia? Como lidar com essa sensação de saudade, né? Que às vezes aperta, né, o coraçãozinho da gente, que a gente vai lembrando, nossa, no Natal do ano passado, fulano estava aqui, não é assim? No Natal do ano passado, mamãe estava aqui, papai estava aqui, minha filha estava aqui. Isso vale também para os animaizinhos queridos, que todos nós amamos muito, e aqueles que os têm sabem da importância deles atualmente, né, nos destinos humanos, e que muitas vezes sofrem na mesma intensidade. Há pesquisas que já mostram, né, que para o coração que sente a falta, é indiferente se é um animal ou se é uma pessoa, a falta é sentida da mesma maneira. Olha, não há como, né, a gente lidar com uma experiência como essa fingindo que ela é agradável. Eu não vou jamais falar para vocês, não dói, não há saudade. Ah, sim, até porque eu tenho as minhas saudades, eu sei muito bem como é que funciona, né? Só que a diferença, amigos queridos, é que o Evangelho nos ensina que tudo com Deus é mais suave. Quando a gente começa a pensar na vida como um grande testemunho de Deus, de amor aos seus filhos, e a gente começa a entender que nada acontece por acaso e que tem um propósito divino, principalmente se você estiver aberto à ideia de que a vida é imortal e que nós estamos apenas vivendo mais uma experiência material aqui, e essa não é a única, é claro que a nossa forma de lidar com a ideia da morte é completamente diferente de uma pessoa que acredita que a morte acaba com tudo e que nós nunca mais vamos ver aqueles seres que nós amamos. Então a sua crença naturalmente vai interferir na intensidade da dor que eventualmente você sinta. Nosso amado Evangelho, na lucidez que a espiritualidade superior nos traz, nos mostra que os seres a quem nós amamos muito não se desligam de nós por causa da morte física, entende? Pelo contrário, né? Quem ama, continua amando. A diferença é que essa pessoa que a gente ama muito está num lugar fisicamente diferente do que nós estamos agora. Uma metáfora que eu gosto sempre de utilizar é a da viagem. Nós já falamos inclusive sobre isso aqui. Imagina que você viaja para um país bem distante e que você não pode voltar durante um tempo. Então você vai ficar, né, longe de alguém que você ama nesse país distante. Mas vocês podem se falar por telefone, né? Você pode se falar, né, de outras formas. Você não, muitas vezes não consegue ver ou não consegue interagir. Mas não é gostoso quando você recebe notícias dessa pessoa que você ama, que está no país distante, e ela fala para você, olha, tenha calma, eu sei que você está aprendendo a viver nesse país, nós estamos com muitas saudades de você aqui, mas nosso coração está bem. Você não ia ficar mais tranquilo, sereno, se você tivesse sido esse viajante? É a mesma sensação, amigos, que uma pessoa que você ama e se encarnou recentemente tem quando essa pessoa sabe que você está em paz, apesar da saudade, porque a sua fé em Deus é grande e a fé na presença da bondade divina é maior do que a ideia da dor e da perda. Agora imagine o oposto. Você liga para uma pessoa que está no país distante, ou a pessoa liga para você e aí você não pode fazer nada e você só ouve, volta, pelo amor de Deus, volta, eu não consigo viver sem você. Puxa vida, você sem poder voltar, muito provavelmente você se sentir como? Triste, abatido, não é verdade? Ia ficar talvez angustiado. É a mesma coisa que aqueles que nós amamos sentem. Porque o amor nos liga, e essa ligação ela não se desfaz com a morte do corpo físico. Pelo contrário, porque a alma é imortal. Então a pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a emitir vibrações de luz e de gratidão pelo tempo que esse ser esteve com você nessa existência.
Que a gente possa agradecer, né, pela oportunidade de ter convivido com a mãe que a gente conviveu, com o pai que a gente conviveu, né, que a gente possa emitir uma vibração doce, cândida de gratidão, para que essa saudade seja uma saudade doce. Gente, porque assim, a gente só sente saudade do que é bom, né? Ia ser estranho, imagina, uma pessoa convive com você durante tanto tempo, e de repente ela desencarna, você não sentir nada? Não, claro que não. A saudade faz parte da vida. O que nós não podemos deixar é a saudade adoecer, porque ela vira sofrimento, que é o que acontece com a pessoa que sente a saudade sem o Evangelho. Porque o Evangelho traz esperança. O Evangelho tira a revolta do coração, não é verdade? O Evangelho acalma. O Evangelho, amigos queridos, serena. Isso faz toda a diferença. Então todos nós vamos passar pela experiência de lidar com o desencarne de alguém que nós amamos muito, como alguém vai ter que lidar com o nosso desencarne em algum momento no futuro. Não é verdade? Mas eu tenho certeza absoluta que se você tivesse desencarnado, você ia gostar de saber que as pessoas que você ama estavam como? Seguindo a sua vida aqui com gratidão a Deus e lembrando de você com muito carinho. Então por que será que a pessoa que você ama tanto não gostaria do mesmo se você gostaria de se sentir assim? Entende a ideia? Então que nesse Natal maravilhoso a gente possa emitir vibrações de luz e de gratidão, na certeza de que a morte jamais separa os seres que se amam, pelo contrário. Eu tenho dado testemunho aqui constantemente, para quem não tem oportunidade de conhecer, das cartas consoladoras de vários médiuns seríssimos, alguns que eu conheci, que eu acompanhei o trabalho, então dou testemunho público, que a nossa equipe da Falange do Bem esteve presente, comprovando a seriedade do trabalho, sem embuste, né, sem falsificação de mensagens, pelo contrário, trazendo a prova da imortalidade, filhos do além, pais e mães do além, trazendo detalhes nas suas cartas, que somente aqueles que tiveram contato com eles, os familiares, sabiam, algo impossível para o médium captar simplesmente do nada. Então a gente vê que a vida após a morte existe sim. O estímulo que eles dão é sempre de continuidade para quem está aqui na matéria, dizendo que na hora certa tudo vai se estabelecer. E a mesma coisa vale para o animalzinho que você ama. Naturalmente o animalzinho não está na mesma escala evolutiva que o ser humano, mas ele também está evoluindo, né, fazendo com que esse princípio inteligente evolua e se individualize. Então envie vibração de gratidão pelo animalzinho que você ama e desencarnou, né, de gratidão, que essa energia vai ser canalizada para ele. Eu falo ele animal, né, independente de ter sido macho ou fêmea. E durante o processo evolutivo, pode ser sim que esse animalzinho volte para você. Nós temos vários casos que a gente conhece de animaizinhos que voltaram para os seus donos, né, atraídos pelo amor que estes tinham pelos animais e os animais pelos seus antigos, abre aspas, donos. Eu não gosto dessa expressão dono, eu já disse isso aqui, a gente não é dono de ninguém, né? Porque parece que a ideia de dono pressupõe que nós temos poder de fazer e desfazer dos outros, é o que a gente faz com os animais, né? Pelo contrário, nós somos irmãos no outro estágio evolutivo. Mas seja como for, a essência da mensagem de hoje, da pílula do nosso amado Evangelho é: não desista de amar. Não desista jamais de abrir seu coração para a vida e de reconhecer como Deus é grande e presente, apesar desses instantes de dor que nos trazem a saudade, mas que pode ser aliviada se você trouxer a fé e a consciência que a imortalidade existe e que esse momento da nossa vida material, meus amigos, é apenas mais um capítulo de um extenso livro que já começou a ser escrito há muito tempo e que com certeza ainda vai ter muitos outros capítulos. Deus te abençoe e te ilumine, que essa semana seja abençoada e feliz e que a dor, a tristeza ou a angústia eventual, né? Espero que não esteja, mas se estiver no seu coração, seja substituída pela esperança e pela alegria de um novo dia e pela gratidão de ter estado com pessoas que você ama tanto e não vai deixar de amar só porque desencarnou. Então emita paz para onde quer que eles estejam, possam sentir a paz de um coração justo aqui na terra que continua a sua caminhada, tá bom? Olha, eu estou compartilhando hoje com vocês, gente, a nossa revista, mais uma edição, a terceira edição da nossa revista, né, das pílulas e pilulinhas do Evangelho, com muitas matérias, muitas dicas, com um trabalho lindo para as crianças, você que tem criança, adolescente, né, com a fala da doutora Ivênia sobre os animais. Então, assim, baixa,
essa revista está em PDF, né? Na sequência aqui da Pílula do Evangelho, se você recebeu só a pílula e não recebeu a revista, peça para a pessoa que te enviou a pílula de hoje te enviar a revista também, que provavelmente ela recebeu. Às vezes a pessoa esquece, né? Para você aproveitar bastante. A revista está linda, né? Graças a Deus, a cada vez que a gente emite, é a terceira edição, milhares e milhares de pessoas têm baixado ela e têm dado feedbacks muito positivos. E a nossa equipe toda, que prepara a revista com carinho, agradece. Então, luz e paz para você nesse início de semana. Muitas alegrias, leveza para o seu coração. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.